Quero ler com vocês, irmãos e irmãs, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23. Nós vamos ler e refletir, igreja, em uma parábola que o Senhor contou, a parábola do servo incompassivo. Jesus, ele usou muito esse recurso nos seus ensinos, de contar histórias para que os seus discípulos pudessem ter uma compreensão exata do que é pertencer ao reino de Deus. Eu e você, que aqui estamos, que já cremos em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós já nos tornamos cidadão do reino de Deus. Lembra da palavra de Jesus para Nicodemos? Ele disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois ele disse também: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Reino de Deus, reino dos céus, são expressões sinônimas, tá, irmãos? Então, ambos têm o mesmo significado. É o reino que Deus é o rei. Não é o Dória, não é o Bolsonaro, não é o prefeito. O reino de Deus, o único governante é o Senhor nosso Deus. Então, desde que a gente nasceu de novo, irmão João, nós passamos a fazer parte do reino de Deus. Aí o Senhor, através de parábolas, ele procurava ensinar como é a vida daqueles que agora fazem parte do reino de Deus. Porque veja bem, irmãos, quando a gente ainda não éramos convertidos a Jesus, cada um de nós vivia conforme o curso desse mundo. É o que diz Paulo. Paulo diz isso: outrora a gente andava segundo o curso do mundo, fazendo os prazeres da carne, do inimigo, do mundo. Era assim a vida de todos nós. Então cada um vem com a sua bagagem, com a qual vivia lá no mundo. Mas agora que todos nós não pertencemos mais ao mundo, nem ao inimigo, e nem também vivemos mais para ficar satisfazendo os desejos pecaminosos da carne, agora então a gente tem um outro Senhor, nós temos um outro Espírito para se deixar ser guiados por Ele. E o ensino de Jesus diz: como é que vocês têm que se deixar ser guiado para ser autêntico cidadão do reino de Deus. Então essa parábola que a gente vai ler agora e vai refletir nela, não vou me alongar por causa da nossa hora, nós vamos extrair alguns ensinamentos aqui de Jesus para a nossa vida, para que a gente não ande enganado, irmãos, achando que já somos alguma coisa e não sendo nada, porque ainda não aplicamos as verdades do Evangelho de Cristo na nossa vida. Amém? Então vamos lá. Mateus 18, versículo 23. Por isso, o reino dos céus. Então veja que ele quer falar para os discípulos, para mim, para você, como é o reino dos céus. O reino dos céus pode comparar-se. Então ele vai contar uma história cuja história se pareça como deve ser o reino dos céus. Um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. Então eu já quero dar spoiler aqui para vocês. Quem é o rei? O nosso Deus. Quem são os servos? Somos nós, irmão João. Então vai chegar um dia de prestação de conta.
E essa prestação de conta, muitas vezes, pode ser aqui mesmo, com a gente aqui em vida. Deus pode nos chamar para um acerto de conta. Aleluia. Ele é o Senhor. Ele não chamou Saulo para um acerto quando estava a caminho de Damasco? E aí? Dura coisa para você ficar recalcitrando contra os aguilhões. Tu está me perseguindo, cara. Você é um burro. Parafraseando, foi isso aí que Jesus falou para Paulo lá no caminho da Damasco. Você é um idiota, cara. Você está dando peitada em ponta de ferro, em aguilhão. E aí Saulo teve que se acertar ali com Jesus, porque dura coisa era para ele continuar vivendo daquele jeito. Então muitas vezes quando a gente está vacilando, Deus vem e nos dá essa dura, para que a gente pare com as idiotices que a gente anda cometendo. Então o nosso rei é assim, ele não quer cidadão vacilão. Ele não quer crente vacilão. Por isso que Jesus disse: ai daquele por quem vem o escândalo. Ai daquele. Jesus diz mais: era melhor não ter nascido. Mas já que nasceu, se ficar dando escândalo, é melhor pegar uma corda, amarrar no pescoço, a outra ponta da corda numa pedra bem pesada e se jogar no rio, do que ficar dando escândalo para o reino de Deus. Então veja, irmão José, que Deus não quer vacilão. Por isso que ele chama para um acerto de conta. E aqui está dizendo, Jesus está falando, o reino dos céus é igual isso que eu vou contar, igual essa historinha. Um rei quis que os seus servos prestassem conta. Aí apareceu um servo que devia, quanto? Olha aí, começando a fazer conta, 24. Foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. É claro que a gente não sabe o que é 10.000 talentos. O que seria isso hoje? Mas, estudando um pouco mais, se aprofundando um pouco mais aqui no texto, um talento, Joel, oi? É Mateus 18, 24 agora. Um talento, gente, correspondia a 35 quilos de ouro. A dívida do camarada aqui era 35.000 talentos. Então era 350.000 quilos de ouro. Eu já andei fazendo as continhas hoje. Era mais ou menos, gente, 50 bilhões de dólares a dívida desse. 350.000 quilos de ouro hoje está em torno aí de 50 bilhões de dólares. Eu não sei se tem alguém hoje, em pleno século XXI, que tem esse dinheiro, que tem essa quantia hoje no mundo. Se tem uma pessoa no mundo que tem isso, porque isso aqui é dinheiro de uma nação, de que um país arrecada por ano em imposto. Então uma pessoa sozinha ter esse dinheiro, 50 bilhões, é quase que impossível. Então o que Jesus está dizendo aqui, apareceu um servo que devia 10.000 talentos. Um talento era 35 quilos de ouro, então ele devia 350.000 quilos de ouro, atualizando uns 50 bilhões de dólares. Qual trabalhador pode pagar uma dívida nenhum. Então Jesus está dizendo que foi apresentado um que tinha uma dívida impagável, devia para o rei, devia para o Senhor e não tinha como pagar. Se essa doutrina da reencarnação fosse verdadeira, se esse homem reencarnasse 100.000 vezes, ele não ia conseguir pagar. Entendeu, Luiz? É claro que isso é balela, A reencarnação não existe. Mas só para a gente imaginar aqui, se esse cara vivesse 100.000 vezes e trabalhasse
a vida inteira para pagar essa dívida, ele não conseguia. Mas o que Jesus está fazendo aqui com esse exagero dessa dívida, é querendo deixar claro para mim e para você, que a nossa dívida com Deus é impagável, sabe, Jó? Não tem como o homem pagar a sua dívida com Deus. A nossa dívida com Deus só pode ser anulada por aquilo que vai acontecer agora aqui na historinha que Jesus está contando. O cara tinha essa dívida aí de 10 mil talentos, versículo 25. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos, fosse vendido com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, naquela época de que Jesus contou essa história, tinha essa lei, né, que o credor tinha esse direito, né, com o devedor, de fazer, para saldar a dívida, fazer o devedor ser seu escravo. Se isso ainda não fosse suficiente para cobrir a dívida, podia vender a casa, os bens, os animais do devedor. Então, usando a lei que havia na época, Jesus diz que o rei então mandou vender o cara, a mulher, os filhos e tudo que ele tinha. Aí, diante dessa tragédia que ia acontecer na vida dele e na família dele, o que esse devedor faz? Aquele servo, versículo 26, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. A dívida era impagável, ele não tinha como pagar, mas mesmo assim ele pediu mais um prazo, mas mesmo assim ele clamou pela generosidade, pela benevolência, pelo perdão do rei. Ele se ajoelhou e humildemente pediu clemência. Aí o 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Soltou e perdoou-lhe a dívida. Então o cara não tinha, Gilberto, como pagar a dívida, mas ele pediu clemência. O que o rei fez? O soltou, porque o rei tinha poder de prendê-lo. Não, enquanto você não me pagar, você é meu escravo, você vai ficar na cadeia, tua mulher é minha escrava, teus filhos são meus escravos, teus animais são meus, tua casa é minha, até você se virar e pagar minha dívida, o que me deve. Mas pelo fato dele ter se humilhado, pedido perdão, o rei perdoou e soltou-lhe. Então veja o que o Senhor está ensinando aqui sobre o perdão. Perdoar é anular a dívida daquele que não pode te pagar. Anular é você tratar aquele que lhe deve como se não te devesse mais e soltar ele. Não perdoar é soltar. Porque quando a gente não perdoa, irmãos, logicamente a gente não solta o outro. Estão entendendo? Então alguém fez alguma coisa contra você. Aí você está lá com a sua família num domingo, comendo aquele almoço gostoso, e o papo do almoço é o que o outro fez. Aí fica aquele clima horroroso, miserável, dentro da tua casa, junto com a sua família, a conversa rolando. Então, o que a pessoa fez, eu não esqueço, ela vai ter que me pagar, ela vai ver quantos pau faz uma canoa, e fica essa conversa. Por quê? Por que essa conversa está rolando dentro de casa? Porque não houve perdão. Porque quando não se perdoa, a gente amarra o outro na nossa vida. Veja o que está escrito aí: perdoou e soltou. Então deixa aquele que errou, que está devendo, ir embora. Não traga ele para sua casa, para sua vida, para a mesa de comer da sua família. Essa é a sabedoria da vida que Jesus está ensinando, que tem que
ter quem faz parte do reino de Deus. Porque se esse tipo de coisa acontece ainda na nossa vida, pessoal, a gente está enganado conosco mesmo. Nós não somos do reino de Deus. Nós não somos, porque está falando o reino dos céus é semelhante a isso. O servo não podia pagar a dívida, o rei perdoou e o soltou. Vai viver tua vida, você não me deve mais nada. Então isso é o perdão. Não é uma coisa de faz de conta. Ah, eu te perdoo, mas está sempre relembrando, né? Está sempre relembrando. Eu lembro lá no Rio de Janeiro, uma vez uma mulher me procurou, uma mulher casada, uma irmã casada. Ela deu umas vaciladas com o marido, mas ela se arrependeu, pediu perdão até de joelho para o marido falou que perdoou, mas aí ela me procurou, eu era pastor já lá nessa época, falou: pastor, eu fiz isso contra o meu marido, mas já me arrependi, já pedi perdão, ele já disse que eu estou perdoada, mas todo dia ele joga tudo na minha cara. Todo dia a conversa da noite, na hora de dormir, na cama, ele ficar jogando na minha cara o que eu fiz de errado. Minha vida está um inferno, eu não aguento mais. Ou eu me separo desse homem, eu vou me matar. Então é assim que muitos relacionamentos acontecem. E lamentavelmente até de pessoas que estão dentro da igreja. Se relacionam assim, marido e mulher, irmão e irmã, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança. Estão sempre magoados, rancorosos, sempre guardando o que o outro fez de errado. E nas oportunidades que tem, está jogando tudo na cara. Gente com esse procedimento ainda não entrou no reino de Deus. Jesus está dizendo, o reino dos céus é semelhante. Quando alguém deve, perdoa e solta. Vai viver tua vida. Desamarra o outro, sabe? Desata os nós daquela coisa que aconteceu de errado, que estava ali prendendo. Aí prosseguindo. Aí tudo bem, o cara recebeu o perdão do rei de uma dívida impagável. Até aqui Jesus está dizendo, foi assim que Deus tratou vocês. Eu precisei enviar o meu filho para levar todas as dívidas que vocês tinham na cruz e cravar na cruz, para que todo escrito de dívida de vocês pudesse ser anulado. Porque nenhum de vocês poderiam pagar a dívida, mas o meu filho pagou a dívida de todos vocês. Então aqui Jesus está falando como é que Deus nos tratou com relação às nossas dívidas com Ele. Aí esse servo sai dali da presença do rei, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocava e dizendo, paga-me o que me deve. Então, na mesma hora que esse cara recebeu um grande perdão para uma dívida impagável, na mesma hora ele encontra um conservo, um companheiro que servia com ele o rei, e lhe devia 100 denários. Quer dizer, um denário, Gil, era um dia de trabalho naquela época. Então era 100 dias de trabalho, mas te trabalhou serviçal. É o que? 50, 60, 100 reais? Então 100 vezes 100 era a dívida desse. Quer dizer, em comparação com a quem ele devia para o rei, era uma merreca. Era uma merreca. Então ele encontra um companheiro que lhe devia uma merreca. E aqui a palavra de Deus diz que ele começa a cobrar, o outro diz que não tinha como pagar naquela hora. E o que ele faz? Ele vai com as mãos no pescoço do companheiro, começa a sufocá-lo, a querer matar o companheiro,
apertando o pescoço dele e dizendo: paga-me o que me deve. Isso no meio da rua. Quer dizer, certamente estava passando gente ali na rua e vendo esse barraco, sabe, essa cena horrorosa de um pegando o pescoço do outro e sufocando e dizendo: paga o que me deve. E aqueles que estavam passando e vendo sabiam o que o rei tinha feito com esse que estava cobrando a dívida do outro. Aí o que fizeram? Foram lá dizer para o rei. Olha aí. Vendo, pois, versículo 31, vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, alguns circunstantes ali que viram aquilo tudo, foram contar para o rei. Foram contar para o rei. Ó, aquele que você perdoou a dívida, né, agorinha, está lá quase matando o companheiro, porque o companheiro não tem como pagar a merreca que está devendo. Estou correndo o call da hora, tá, gente? Versículo 32. Então o seu senhor, chamando a sua presença. Aí o rei chamou esse homem, esse servo, à presença dele de novo. E disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Perdoei-te toda. O cara saiu da presença do rei sem dever um centavo. Devia 50 bilhões, se fosse no dia de hoje, e saiu sem dever um centavo. Era para esse cara estar amando o rei, a vida, o perdão, a graça, o amor, a bondade. Era para ele estar explodindo de generosidade pelo bem que ele alcançou na vida dele, um perdão de uma dívida impagável. Mas o cara está cheio de ira, de raiva com aquele que lhe devia quase nada. E o rei chama esse servo de malvado. Malvado. Então Jesus está dizendo: olha, quem já foi perdoado dos seus pecados por Deus e não perdoa o próximo, não é do bem ainda, é do mal. É do mal. Vamos dormir com esse barulho, pessoal, que é que está aqui, ó, servo malvado. É do mal. Porque tem aqueles que dizem, né? Ah, pastor, mas o senhor sabe o que não fizer. O senhor não sabe bem o que foi que fulano fez comigo. É? O que fizeram com Jesus? Você sabe o que fizeram com Jesus? O pregaram na cruz. E o que Jesus declarou para os algozes dele? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, ainda procurou amenizar a culpa daqueles que lhe pregaram na cruz. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ah, pastor, mas Jesus é Jesus, né? Nós é nós. Tá bom. Estevão. Vocês conhecem a história de Estevão. Estava sendo apedrejado até a morte por pregar o evangelho de Jesus. Sendo apedrejado até a morte. E quase morrendo, ele ora por aqueles que estavam lhe apedrejando. Deus, não impute esse pecado na vida desses homens. Ou seja, Deus, não coloque na conta de pecado que eles estão fazendo comigo. Os caras apedrejando Estevão até a morte. Estevão já está quase morto e ainda arruma força para orar em favor daqueles que estavam lhe matando, irmãos e aparecidos. Para no dia da prestação de conta, o mal que eles estavam fazendo para Estevão, aquele mal ali, Deus não colocasse na conta deles, para jogá-los no inferno.
não lhes impute este pecado. Aleluia. Ah, mas José estava cheio do Espírito Santo. Tem hora que a gente não está tão cheio, né, pastor? José do Egito, foi vendido como escravo pelos irmãos, comeu o pão que o diabo amassou lá no Egito. Na primeira oportunidade que ele teve com os irmãos, ele deu de comer para os irmãos, ele tratou bem os irmãos. Quando o pai morreu, os irmãos achou que ele ia se vingar depois da morte do pai. Ele disse: ó, esqueça isso, vocês estão perdoados, vai viver a vida de vocês. Deus me fez esquecer o mal que vocês me fizeram. Quando nasceu o filho dele mais velho, ele colocou o nome Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Aleluia, eu já esqueci do que vocês me fizeram. Vocês estão lembrando disso porque foi vendido como escravo pelos irmãos, gente. E não se vingou. E teve a oportunidade de se vingar e não se vingou. Porque ele era do reino de Deus, assim como Estevão. E Jesus está dizendo aqui, ó, quem não trata o próximo da mesma maneira que Deus lhe tratou, ainda é mau, é malvado. É uma coisa que não cabe, gente. Não cabe no reino de Deus ainda quem é mau. É a palavra do Senhor Jesus. Não cabe ainda no reino de Deus. Servo malvado, eu perdoei toda a dívida que você me suplicou. E diz aqui o rei, olha aí, não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Não devia, quer dizer, quem recebeu o perdão de Deus, irmão Rosa, tem o dever de tratar igualmente o próximo. Tem esse dever perene e eterno. Quando Pedro chegou para Jesus, aqui mesmo no contexto aqui dessa parábola, Senhor, mas até quantas vezes? Até 7? Não, Pedro, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E não é só aqui em Mateus 18 que Jesus fala do perdão. Em vários outros textos, Jesus fala do perdão. E lá em Lucas 17, ele diz que isso é no dia. É no dia. É no dia, Márcio. É no dia. 70 vezes 7, não é ficar contando, sabe, mês após mês, semana após semana, ano após... eu acho que já foi 39 vezes nesse ano que meu marido vacilou. Aí vem o ano seguinte, aí no ano seguinte, nesse ano, meu marido vacilou 50 vezes. Então já está 89. Está fazendo a continha para chegar no 490. Não, para com isso. O 490 é no dia. Esse é o desafio do Evangelho. É uma vida diferente. Porque se não for para viver assim, pessoal, a gente é igual ao mundo. A gente não tem diferença nenhuma. Os mundanos vivem dessa maneira. Escreveu, não leu, o pau comeu. É assim que é no mundo. Mas o reino dos céus não é assim que nem o mundo. É onde o perdão tem que ser praticado quantas vezes for preciso. Todas as vezes que se fizer preciso, o perdão tem que ser praticado. Não tem que ficar contando, ó, já foi uma, já foi duas, já foi três, acabou. Quem ainda tem esse linguajar, o Evangelho ainda não está enraizado, sabe, Flávio? Ainda não criou raiz, sabe? Não tem raiz ainda o Evangelho na alma, no espírito, no coração de quem ainda, ó, já foi 3 vezes, em a próxima já era. Não tem esse tipo de linguagem. Aleluia.
Jesus está dizendo, perdoe sempre. Porque o maior beneficiado com o perdão não é o outro, não é quem vacilou. É aquele que dá o perdão. Porque senão a gente estraga a nossa vida. Já pensou? Deus me dá uma esposa linda, maravilhosa, a gente vai para o quarto, tranca o quarto, já deita na cama, aí daqui a pouco eu começo com as amarguras, com aquela raiz de amargura, aquela murmuração. Então, Silvana, o que fulano fez comigo, né? Não tem como eu esquecer. Quer dizer, eu com a mulher linda do meu lado, podendo ter um outro papo, podendo estar desfrutando de outros prazeres que Deus me deu para desfrutar, eu estou ali com amargura, sabe? Com murmuração, com lamentação. Então, né? Tadinho de mim, né, minha esposa? E aí vou dormir com esse rancor. Quem é do reino de Deus, essas coisas não têm que existir mais. Quer dizer, em vez de desfrutar a companhia da minha esposa, eu estou ali levando a pessoa que fez de mal comigo para estragar a minha noite, o meu sono, para criar doenças psicossomáticas em mim, para me encher de estresse, de doenças emocionais. Então, gente, vamos aplicar essa sabedoria do Evangelho. Vamos perdoar sempre. Vamos levar isso na nossa vida. Aí, finalizando, 34. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Então, o Senhor está deixando claro, quem não perdoa, continua com dívida com Deus. Pronto. Quem decide não perdoar o próximo, Deus também está dizendo aqui, ó, não tem perdão para você. Aí a gente quer porque quer ir para o céu, não quer ir para o inferno, quer ir para o céu, quer chegar na glória celestial, viver eternamente. Mas Jesus está dizendo, você quer isso? Então perdoa. Porque quem não perdoa não tem o meu perdão. Olha aí, ó, o que aconteceu. Entregou aos atormentadores, quer dizer, aqueles demônios que oprimem a vida da pessoa, que está sempre pecando, até que pagasse tudo o que devia. Quer dizer, a dívida dele que tinha sido anulada, não estava mais anulada. Voltou a dever para o rei, vamos ver. Porque não quis tratar o próximo da maneira que o rei lhe tratou. E finalizando agora, gente, 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração, então não é da boca para fora, não é de fachada, não é de faz de conta, viu? Se do coração, é lá de dentro, lá do íntimo mesmo, não pode ficar nada lá dentro, nadinha, nadinha, nadinha. Como eu contei aqui o caso lá do marido lá no Rio de Janeiro, né? Diz que perdoou a mulher, mas toda noite jogava na cara da mulher o que ela tinha feito de errado. Então isso não é perdão. A pessoa dizer que perdoa, mas não esquece nunca, está sempre lembrando, está sempre acusando, está sempre maltratando o outro com o erro que o outro fez. Então isso não é perdão. Tem que ser do coração, não pode ficar nada lá dentro. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoar de cada um a seu irmão as suas ofensas. Cada um não perdoar. Então, se eu fiz alguma coisa contra alguém, me perdoa. Se alguém acha que foi mal, me perdoa. Da minha parte também não há nada no meu coração contra vocês, meus irmãos, minhas irmãs, porque qualquer coisa que possa ter acontecido nesses 24 anos que eu estou aqui, já está tudo perdoado, viu? E é assim que eu estou vivendo. Porque eu não quero viver com atormentador me oprimindo. Eu não quero viver oprimido por demônios. Essa é a vida de quem não perdoa. É uma vida de oprimido. Então que Deus tenha misericórdia de nós.
e que a gente aplique essa palavra no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso relacionamento. Amém, meus irmãos? A igreja receba a bênção apostólica. Que a graça do Cordeiro de Deus, que o amor do nosso Pai Celestial e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E toda a igreja diz: Amém.